Então, começamos aqui a nossa gravação. Então, como foi adiantado para vocês, nós temos hoje a honra, o privilégio de receber conosco o professor Cláudio Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Está aí para vocês o currículo do Cláudio. Doutorando, a gente falava agora há pouco da tese, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor convidado da Escola da ENAMAT, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, professor convidado da Escola Judicial do TRT da 5ª Região Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e autor de livros jurídicos. Aí eu tive a curiosidade aqui, muito toscamente, porque eu não tenho muita habilidade, e consegui algumas capas dos livros para... Claro, não tem nenhum propósito de divulgação de livro, mas é a divulgação, na verdade, do esforço do nosso convidado, porque a gente sabe que com tantas atribuições, escrever livros, como agora o ministro Cláudio falava para nós, é algo que se faz nas férias. Então, imagina, você trabalha o ano inteiro e no momento de descanso, o que é que faz um pesquisador? Ele, agora eu vou trabalhar, agora eu vou escrever. Que é a hora que ele tem de poder se libertar do trabalho para trabalhar nas suas obras, nos seus textos e no seu legado, que no fundo tudo isso, e eu acho que sempre é um momento de reconhecer esse tipo de atitude, tudo isso para deixar para nós, professores, estudantes, que recebemos essas fontes, fruto desse esforço, desse suor, dessa dedicação dos autores. Então, quando a gente olha um livro, a gente tem que pensar sempre nesse esforço que é feito. E os livros do Cláudio eu conheço todos, são realmente excelentes, mas a sua atuação como ministro também é destacada, é um ministro bem progressista. Eles vão, semana que vem, Cláudio, inclusive, assistir o julgamento e ler a decisão daquela história do 475J, do 523, que teve um voto realmente muito importante ali, embora na corrente minoritária, né? Então, assim, eu queria dizer que é para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte uma honra, e para essa disciplina, este professor, uma honra redobrada, recebê-lo aqui para falar do recurso de revista. Eu já adiantei para eles algumas linhas gerais da teoria geral do recurso, expliquei que o recurso de revista é uma coisa difícil de fazer, difícil de instrumentalizar, mas deixei para que a sua participação hoje pudesse traçar aí as linhas principais, tá certo? Eu já compartilhei com eles o arquivo da sua apresentação, que gentilmente foi cedido para a turma, e é isso, tá? Então nós temos até aproximadamente 19, 20 horas, né? A aula vai até 20h20, mas, assim, quando você cansar, antes não tem problema, tá? E aí, qual vai ser a dinâmica? A Mariana está conosco aí mais uma vez. A dinâmica é pedir que os alunos, por favor, no chat, no bate-papo aqui ou nas perguntas, já vão mandando as perguntas. Eu e Mariana vamos fazendo aqui as seleções das perguntas, para assim que o ministro Cláudio terminar aí por volta das 19h40, 19h45, a sua exposição inicial, a gente possa aproveitar o máximo possível a presença dele aqui para dirimir dúvidas, para fazer perguntas. E isso é muito bom para quem fala, né? Eu digo sempre, Cláudio, que nesse sistema online, falar para o computador é muito esquisito, mas ver a devolutiva, ver a resposta, ver as perguntas, a resposta do público, né, na forma de perguntas, também é muito legal. Tá bem? Então é isso, professor Cláudio Brandão, estás com a palavra. Obrigado, amigo Luciano. O Luciano, muito gentilmente, não citou o maior dos meus títulos, que é seguramente ser seu amigo e ter uma admiração profunda por ele. Não é de hoje, eu considero o Luciano um profissional de qualidade invulgar, e seja na magistratura, seja no magistério, seja no campo associativo. A nossa amizade é de longa data, então, para mim, é um prazer estar no Rio Grande do Norte, ainda que seja por essa forma da videoconferência que nos permite fazer chegar aos 4 cantos do mundo sem sair de casa e vivendo esse momento diferente de nossas vidas. Se há alguma coisa de bom, poucas coisas boas que essa pandemia provocou, muito poucas coisas boas, mas uma delas é nos permitir rapidamente atender a convites como estes que o meu querido amigo Luciano
fez, e eu com muita honra, e para mim, estou aqui conversando com a sua turma, espero que de alguma forma eu consiga passar algo que os deixe mais curiosos ainda em torno do recurso de revista. Esse material que eu compartilhei, espero que seja útil, isso faz parte de uma reflexão que eu trago, cursos que eu dou, mas para o meu gabinete eu dou aula aos meus servidores, então a gente discute muito questões internas e de aperfeiçoamento e aprofundamento, e especificamente do recurso de revista também. Mas antes de falar do recurso de revista propriamente dito, é importante que os seus alunos, que nós todos tenhamos uma noção clara do papel que desempenha o Tribunal Superior do Trabalho na estrutura judiciária brasileira. O professor Luciano certamente já falou para você de recursos chamados recursos ordinários, recursos que têm como finalidade principal rever a decisão do primeiro grau, a decisão primeira da causa, e os recursos considerados extraordinários, no sentido lato da expressão. Não me refiro ao recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, mas recursos extraordinários como gênero, do qual o recurso de revista é uma das suas espécies. E para isso, é preciso que nós compreendamos o papel que exercita o TST, que desempenha o TST no sistema jurídico brasileiro, de forma semelhante ao que desempenha o STJ. O STJ está para o direito civil, direito, enfim, comum, da mesma forma que o TST está para o direito do trabalho. É o tribunal encarregado da palavra final na interpretação da lei infraconstitucional, da normatização infraconstitucional. Porque, e ainda nesse aspecto, há uma diferença entre o TST e o STJ, que o TST também tem competência constitucional. Nós julgamos matéria constitucional. O STJ não julga. Evidentemente, ressalvado, no nosso caso, a competência final, que é atribuída, como todos sabemos, ao Supremo Tribunal Federal. Mas por que eu digo isso? E é importante que todo mundo tenha essa clara compreensão. Que as pessoas normalmente acham que o TST é a última instância de fazer justiça ao caso concreto. E exatamente por conta disso, boa parte dos equívocos que se comete na interposição de recurso de revista decorre dessa falsa compreensão, dessa equivocada compreensão, exatamente da missão que é atribuída ao TST. O TST não é um tribunal de justiça do caso, é um tribunal de teses. É uma corte de precedentes hoje. E a emenda 92, se havia alguma dúvida antes dela, afastou qualquer tipo de dúvida que pudesse permanecer com relação a essa posição do TST, equiparável desde o seu nascimento, mas agora por expresso comando constitucional, ao STJ. Então, por que eu digo isso? Porque o recurso de revista, por ter essa natureza de um recurso extraordinário, os seus pressupostos específicos são absolutamente rigorosos na sua formulação. Então, o advogado que for interpor recurso de revista pensando em recurso ordinário, que é o equivalente à apelação do processo civil, ele certamente terá um grande problema naquilo que é o mais difícil do recurso de revista, que é a sua admissibilidade. O mais difícil do recurso de revista não é o julgamento em si, é passar por um funil estreito chamado admissibilidade recursal, que é a constatação da presença dos pressupostos gerais dos recursos, como todos os recursos, tempestividade, representação, preparo, etc., que são pressupostos comuns. Então, quem vai interpor o recurso de revista certamente observará pressupostos que são comuns aos recursos em geral. Isto é, verificar se o recurso está sendo tempestivo, verificará se o mandato está regular, verificará se o preparo está adequado. Nós temos hoje no preparo uma discussão enorme sobre seguro garantia judicial e depósito em dinheiro. Adiante eu falo rapidamente sobre isso. Mas ele vai observar esses pressupostos e até aí não há nenhum problema. Por quê? Porque, na verdade, ele estará atuando exatamente como faria em qualquer outro recurso. Ele estará observando os pressupostos. E o que é um pressuposto recursal? Todos vocês já sabem, que são os requisitos necessários para que o recurso viabilize o exame da matéria pelo tribunal respectivo, de uma maneira bem simples, bem resumida. Então, ele vai observar, e aí não há nenhuma diferença no recurso de revista, a não ser aquilo que é próprio dele em relação, por exemplo, ao valor do depósito recursal, que é diferente, que é maior, que é superior. Inclusive, ontem mesmo saiu um novo ato, publicado hoje, que estabelece novos valores para o depósito recursal. Mas isso aí não é uma peculiaridade do recurso de revista, isso é uma circunstância presente em qualquer recurso, especialmente no nosso processo, em que
o depósito recursal tem a característica de garantia antecipada da execução, e não uma taxa judiciária que se pagaria pelo serviço judiciário que seria prestado por todos nós como membros do Poder Judiciário. Mas é importante ressaltar esse aspecto, ou seja, ao interpor recurso de revista, há que se ter essa compreensão de que ele não é um recurso destinado a corrigir eventual injustiça na aplicação da lei ao caso concreto. O advogado que for pensando dessa forma terá um grande obstáculo para o seu recurso ser conhecido. Por quê? Porque não é papel do TST fazer justiça ao caso concreto, nem uma terceira instância da matéria. Ao contrário, o seu papel, fundamentalmente, é a estabilização do sistema jurídico brasileiro, naquilo que diz respeito, claro, à norma trabalhista. A sua principal função é manter estabilizada a interpretação da norma jurídica trabalhista e também verificar o que nós chamamos de controle de legalidade. É verificar se a decisão do Tribunal Regional, não afrontou determinada lei invocada no caso concreto. Basicamente é isso. Por isso, não se pode, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos recursos em que a parte discute, não, na verdade, o juiz cometeu uma grande injustiça ao aplicar a lei desta forma, ao decidir dessa maneira. Quem for por esse argumento está fadado a um insucesso no conhecimento do recurso de revista. Então, essa é a primeira mudança da cabeça com a qual, raciocínio com o qual, melhor dizendo, se vai preparar um recurso de revista. Então, é como se nós tivéssemos, numa linguagem bem do mundo de hoje, virado o chip. No tribunal, eu vou procurar rever a prova. Eu vou procurar corrigir a injustiça. O Tribunal Regional do Trabalho é a última instância na qual é possível a revisão probatória. O que quer dizer com isso? É a única chance e a última chance que a pessoa tem de corrigir equívocos que o juiz cometeu ao interpretar a prova. Ah, não, a testemunha disse isso, a testemunha disse aquilo, mas o juiz não observou que no processo havia prova documental que suplantaria a prova testemunhal naquele aspecto, ou até o contrário, o juiz observou a prova documental ao julgar um pedido, mas havia uma invalidade da prova já admitida por ele em outro momento, enfim. É ali que o debate probatório se encerra. Então, se nós pudéssemos estabelecer, digamos, perfis de atuação ou cenários com os quais nós lidamos com o conflito jurídico, diríamos o seguinte: o juiz de primeiro grau é o juiz por excelência do caso. É o juiz mais importante do caso, que é o juiz que vai coletar a prova, vai estabelecer a sua primeira interpretação e vai estabelecer aquilo que é fundamental no processo, que é a valoração da prova, equilíbrio entre os meios probatórios. Vai afastar um, vai observar outro, vai dizer que a prova X teve uma qualidade melhor que a prova Y. É o juiz que tem a principal tarefa de desbravar o universo probatório e concluir por um caminho. O processo pode levar infinitos caminhos. O juiz optou por um e disse o que tem que fazê-lo, fundamentado, vai dizer o porquê optou pelo caminho A e não pelo caminho B, C, pelos caminhos B, C, D e F. Definiu, portanto, a sua interpretação sobre a controvérsia posta à sua apreciação. A parte não se conformando vai ao Tribunal Regional, a nossa instância de apelação do processo civil, né? Nossa instância última para a revisão do que nós chamamos de universo fático jurídico. É ali que se esgota. Então, o Tribunal Regional do Trabalho tem como principal tarefa a de rever a interpretação que foi estabelecida pelo juiz de primeiro grau, mas o que é mais importante para o recurso de revista, definir, fixar e estabelecer de modo definitivo o que nós chamamos de registro fático probatório. Estabelecer quais são os fatos que servirão para o enquadramento jurídico possível de ser feito pelo TST. O TST jamais pode rever matéria de fato, o Tribunal Superior do Trabalho jamais pode rever matéria de prova. Mas é importante a se dizer, e não se pode confundir, dedução que se extrai da prova com o fato provado. Exemplo, hora extra não é um fato, é uma conclusão que se extrai de um fato. Qual é o fato? Trabalhou de 8 a 19 horas. Esse é o fato.
este fato pode gerar hora extraordinária. Por exemplo, se tiver um acordo de compensação de jornada válida, pode ser que esse trabalho não gere hora extraordinária. Então, o que o Tribunal Superior do Trabalho não pode alterar é essa conclusão fática, trabalho de 8 a 19 horas. Mas o enquadramento desses fatos, ele pode modificar. E é muito comum haver essa confusão entre fato, dedução do fato e enquadramento jurídico do fato. O tribunal deduz conclusões de fatos. As conclusões que o tribunal deduz de fatos, o Tribunal Superior do Trabalho pode rever mediante novo enquadramento jurídico. O que o TST não pode fazer é modificar. Primeiro, dizendo que um fato que o TRT disse que existiu, ele não pode dizer que não houve. Então, se o tribunal disse a pessoa trabalhava 8 a 19 horas, esse fato é imodificável. Nem pode, por exemplo, rever prova. Promover o que nós chamamos de ponderação ou dimensionamento de provas ou valoração de provas. Por exemplo, o tribunal decidiu com base na prova testemunhal e havia um laudo pericial que não foi observado. Se o juiz omitiu esse início, pode gerar nulidade. É outra questão. A parte vai ter que, no recurso de revista, dizer o seguinte: olha, o tribunal proferiu uma decisão que é nula. Por quê? Porque, na verdade, não observou que tinha no processo uma prova que não examinou e é uma prova que foi validamente produzida. Portanto, a nulidade que vai fulminar, que vai atingir aquela conclusão fática que o Tribunal Regional do Trabalho extraiu. O que vai fazer o TST? Se reconhecer a nulidade, devolverá o processo à instância, nós chamamos de ordinária, é o TRT, para que ele aí sim verifique se de fato ocorreu. E ele não pode mais dizer que não houve nulidade. O TST já reconheceu que houve nulidade. Ele vai, então, observar aquela prova, apreciar aquela prova e extrair uma outra conclusão. Pode ser até a mesma. Não impede que ele extraia a mesma conclusão. Ele pode, apreciando essa nova prova, dizer o seguinte: olha, apesar de existir essa outra prova, por esse outro fundamento, a conclusão se mantém inalterável. Mas veja, o TST não entrou no universo da prova para dizer que a prova A ou B eram provas melhores que a parte poderia produzir, que o tribunal deveria considerar. A única coisa que é feita é, o tribunal deixou de analisar uma prova que foi produzida validamente, portanto, o processo é nulo, anula-se o processo, volta-se para que a prova seja devidamente apreciada. E aí, o tribunal aprecia novamente e a parte pode, então, interpor recurso. Então, essa mudança de cenário lógico, jurídico, é importante para que se compreenda a função do TST. Por quê? Como eu disse, há que se observar, evidentemente, eu não vou entrar nesses pressupostos genéricos, os professores todos já sabem, né? De falar sobre representação válida, mandato regular no processo, tempestividade, questão de dia útil, feriado local, feriado municipal, a existência ou não de mandato validamente otorgado à parte, o preparo recursal representado pelo depósito e hoje também é possível fazer pelo seguro-garantia. Existe uma série de requisitos para a validade da chamada apólice do seguro-garantia, que não vou entrar em detalhes que não interessa, mas é importante assinalar que todos os pressupostos gerais e dos recursos são também aplicáveis ao recurso de revista. Obviamente, observadas as suas peculiaridades no que toca aquilo que é próprio dele, como, por exemplo, como mencionei há pouco, o fato de ser o valor do depósito superior ao do recurso ordinário. É importante observar, e aqui abro um parêntese, por importante detalhe a respeito de correção de irregularidades nos pressupostos gerais e inexistência dos pressupostos gerais. Ou seja, não observância de um pressuposto geral e observância desde que haja nele um defeito. O que quer dizer com isso? O Tribunal Superior do Trabalho hoje tem jurisprudência consagrada dizendo o seguinte: é possível sanar um defeito existente num pressuposto geral. Exemplo: o depósito foi feito, mas há um equipe na guia de depósito, há uma equipe na guia de custas, há procuração, mas está um defeito na procuração. Tudo isso é sanável, mas não é sanável, por exemplo, a inexistência de um pressuposto geral.
Por exemplo, a parte não depositou no prazo ou não comprovou o depósito do prazo. Para o TST, é inexistência do ato processual, não é corrigível. E essa observação é importante, por quê? Porque a norma que trata desse requisito é o artigo 1007 do CPC. E se observarem, há dois parágrafos importantes nesse aspecto, parágrafo 2º e parágrafo 4º. No processo civil, é possível que a parte possa sanar o defeito do ato inexistente. Era possível, portanto, que o tribunal concedesse um prazo de 5 dias, o relator, e a parte recolhesse o depósito em dobro. Esta regra, o parágrafo 4º do CPC, do artigo 1007, não se aplica ao processo do trabalho, porque o TST assim decidiu. Eu até não concordo com essa posição do TST, mas, enfim, jurisprudência determinada, segue-se a jurisprudência do tribunal. Então, se a parte interpôs o recurso e o advogado não tem mandato, recurso não será conhecido. Se a parte interpôs o recurso tem mandato nos autos, mas há um defeito, ela tem o direito de ter o prazo de 5 dias para corrigir o defeito relacionado aos pressupostos extrínsecos, os chamados genéricos dos recursos em geral. E é importante também frisar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre isto. Há uma decisão que está aí no material que eu mandei para vocês, não vou localizar agora, mas vocês vão ver, que o Supremo Tribunal Federal, numa questão de ordem relacionada a defeito formal, entendeu que o defeito formal é sanável. Não entrou no debate, mas eu acho que essa questão um dia ou outro virá para o Supremo decidir, em torno, a respeito desse pequeno detalhe que há pouco eu me referi. Pressuposto existente, referente a ato existente mais defeituoso e ato inexistente. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver mais adiante que um dos grandes debates no curso de revista diz respeito a pré-questionamento, a forma pela qual se provoca e se demonstra que o Tribunal Regional se pronunciou sobre o tema, emitindo tese sobre a matéria. Porque eu disse antes, o Tribunal Superior do Trabalho não é um tribunal de casos. É um tribunal que, por meio do caso, se viabiliza o confronto de teses. Claro que a tese só existe dentro do caso concreto. Então, se o Tribunal Regional do Trabalho não houver emitido tese a respeito do tema, não há como se confrontar a tese com a lei, a tese com outro tribunal, portanto, o recurso não será conhecido. E por isso mesmo, o pré-questionamento é um dos mais difíceis requisitos de observância obrigatória do recurso de revista a ser preenchido no caso concreto, mas adiante eu falo a respeito disso. Então, vamos fechar o raciocínio. Primeira compreensão que é importante para nós resumirmos a primeira parte. Não se pode pensar no recurso de revista com a mesma cabeça, com a mesma lógica que se pensa no recurso ordinário. Quem for por este caminho tenderá ao fracasso quanto ao seu conhecimento. Segunda conclusão importante. É preciso que sejam observados os pressupostos gerais dos recursos aplicáveis ao recurso de revista. Terceira conclusão preliminar. Nesta observação, ou nessa observância dos pressupostos gerais, temos que estabelecer uma diferença entre requisito de ato existente mais defeituoso e requisito de ato inexistente. Para ato existente mais defeituoso, é possível que a parte possa regularizar. Para tanto, aplica-se, no particular, os artigos 932 e 938 do CPC, que determinam ao relator, antes de julgar deserto o recurso, não conhecido o recurso, conceda à parte a oportunidade de sanar o defeito de ato existente. Aí vocês vão ver no material que recebido que tem várias súmulas do TST que falam sobre representação, sobre feriados, enfim, que são peculiaridades que devem ser observadas nesses pressupostos gerais, aqui direcionados ao recurso de revista. Um ponto também importante que eu devo mencionar, que é a novidade que veio no CPC 2015, que os tribunais estão começando a aprender agora a aplicar um princípio fundamental, aliás, um direito fundamental no processo, que é a vedação da decisão surpresa. Isso é uma novidade no nosso sistema processual brasileiro, e até 2015 isso não existia, ainda gera muita dúvida, mas fundamentalmente, em palavras muito simples, quer dizer o seguinte: não se pode aplicar um fundamento em uma decisão
antes de as partes terem a oportunidade de se pronunciar. Então, isso é muito importante no TST, porque quando nós falamos em efeito devolutivo e profundidade dos recursos, significa dizer o seguinte: há o efeito devolutivo vertical e horizontal. Horizontal quer dizer diz respeito aos temas, ou seja, se a parte recorre geralmente de 2 temas, não pode o tribunal conhecer de nenhum tema que não tenha sido objeto do recurso. Isso é importantíssimo que nós tenhamos presente nesse raciocínio da compreensão do recurso de revista. Se a parte limitou a sua insatisfação, a sua insurgência a 2 temas, a decisão pode ter 10. O TST não pode conhecer de tema que não tenha sido objeto do recurso. Da mesma forma também que o regional, no recurso ordinário. Mas há uma diferença substancial nesses 2 recursos, que é um terceiro ponto, que é um quarto ponto importantíssimo nessa abordagem. O recurso de revista é um recurso de fundamentação vinculada, diferentemente do recurso ordinário, que é recurso de fundamentação livre. Observado esse novo requisito, esse novo direito fundamental do processo, que é a garantia contra a decisão surpresa. O que quer dizer com isto? No recurso de revista, se o tema, por exemplo, responsabilidade civil, foi debatido no primeiro grau, foi questionada se era subjetiva ou subjetiva, a parte optou pela objetiva, o juiz optou pela objetiva e devolveu ao tribunal esse tema, o tribunal pode decidir com base em qualquer um dos 2 temas, mantendo a responsabilidade objetiva, mas, digamos, afastou a objetiva, reconheceu culpa e fundamentou com base subjetiva. Ele pode fazer isso livremente, por quê? Porque o Tribunal Regional do Trabalho tem a amplitude do conhecimento da matéria recursal. Diferentemente do que acontece no recurso de revista, que é recurso de fundamentação vinculada. Ou seja, vamos imaginar, no mesmo exemplo, que o TRT tenha decidido com base na responsabilidade objetiva. Nada fala sobre subjetiva. A parte tem que provocar o tribunal via embargos declaratórios para que ele se pronuncie também se houve ou não subjetiva. Por quê? Porque se o Tribunal Regional do Trabalho se mantiver no exame da matéria na responsabilidade objetiva e o tema referente, o fundamento referente, a subjetiva, não tiver sido objeto de pronunciamento pelo TRT, o TST não pode mais conhecer. Então, isso é importantíssimo no que nós chamamos de fundamentação da decisão. E, por outro lado, revela a importância de um recurso que é muito desprezado, em regra geral, que são os embargos declaratórios. Eles têm importância fundamental no recurso de revista, por chamado pré-questionamento, que é, se o tribunal não emitiu tese, a parte tem por obrigação de opor os embargos para que o tribunal se pronuncie sobre o tema, até para rejeitar, não significa dizer que ele vai acolher. Para quê? Para que o tribunal possa, então, o TST, invocar este tema e aí sim decidir também com base nesse fundamento. Eu quero falar com isso. Nós chegamos num tema que é importantíssimo no recurso de revista, que é o chamado pré-questionamento. O pré-questionamento é um pressuposto específico do recurso de revista, que fundamentalmente a expressão quer dizer questionar previamente o tribunal sobre o tema objeto do recurso de revista e sobre o fundamento que se pretende invocar no recurso de revista. Porque, veja, nós estamos na instância do Tribunal Regional. O recurso sequer foi interposto ainda. Então, se a parte pretende levar aquele fundamento para o TST e o TRT não se pronunciou, ele tem que opor embargos para questionar o tribunal previamente sobre aquele fundamento que ele pretende levar, pretende firmar a tese para que o TST aprecie aquela tese ao julgar o recurso de revista. E esta é seguramente uma das principais questões objeto do recurso de revista. Eu pedi a Luciano que projetasse no slide 44, por favor, que é a súmula, a transcrição da súmula 297 do TST, que é a súmula principal que trata para questionamento. Que eu queria só fixar alguns elementos para que todo mundo apreciasse e verificasse que é simples de compreender, facílimo,
mas difícil de se implantar ao se fazer um recurso de revista. E é um equívoco também, muita gente pensa que recurso de revista começa quando o Tribunal Regional decide. Muitas vezes ele começa na petição inicial. Quando eu pretendo construir uma nova tese, eu tenho que ir trabalhando com os fundamentos dela na petição inicial, se eu sou o autor, na defesa, se eu sou o réu. Advogado autor, advogado réu. Por quê? Porque eu vou construindo a argumentação a partir do que eu indicar na petição inicial, se autor, evidentemente, se eu indicar na defesa, salvo matéria processual que pode surgir ao longo do processo. Pode perguntar aí no cenário 44? Já está aí na tela, já. É a súmula 297, né? Isso. Ah, porque eu minimizei aqui. Pronto, vejam aí que o item 1 é bem interessante. O que é pré-questionar uma matéria? É quando, na decisão do tribunal, aqui chamada impugnada, tenha sido adotada explicitamente tese a respeito do tema. Vejam, não é implicitamente. O tribunal tem que emitir a tese. Evidentemente, ele não precisa citar o dispositivo legal. Porque, por exemplo, o tribunal pode dizer que a responsabilidade é objetiva e não citar o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Mas a parte, ao interpor o recurso de revista, tem que fundamentar o seu recurso com base nesse dispositivo legal. É interessante esse aspecto. E veja, no item 2 dessa súmula, estabelece o dever que a parte tem de opor embargos para o tribunal se pronuncie sobre o tema, veja, não é sobre o dispositivo legal, é sobre o tema, para que ele possa levar ao tribunal o tema, objeto do recurso, e vai dizer qual dispositivo legal aquela decisão do TRT violou. E ao fazer isso, exatamente, ele está observando o pré-questionamento. E aí, no slide seguinte, Luciano, que também pode projetar para mim, por favor, depois eu não exibirei mais, porque não precisa, mas veja, isso é interessante ressaltar. A novidade que veio com a Lei 13.015/2014, que é uma lei que modificou radicalmente a estrutura do recurso de revista na sua interposição. Veja, provocar o TRT para emitir fundamento determinante da decisão. Isso é para questionar. A tese central, o fundamento determinante, a ratio decidendi, tudo isso está compreendido nessa ideia de tese que será objeto de debate e de confronto com a legislação. Ok. Mas, ao interpor o recurso, um dos mais difíceis elementos a ser observados é exatamente esse que aí está. A indicação do trecho da decisão que revela o pré-questionamento. Isso é muito importante de ser observado e é uma tarefa dificílima. Os advogados frequentemente cometem equívocos, porque a lei não diz, isso não é uma equação matemática, diga, olha, o parágrafo X tem a tese Y. Não, isso é um trabalho de garimpagem que o advogado tem que fazer ao ler a decisão para encontrar onde está o fundamento determinante de cada tema que ele está questionando no recurso de revista. Ele tem que transcrever o trecho e destacar as passagens do acórdão que revelam a emissão da tese pelo TRT em cada um dos temas. Exemplo, mantendo ainda o nosso exemplo da responsabilidade objetiva para assistente de trabalho. O tribunal, muitas vezes, se vê no acórdão um trecho grande de narrativa de fato. Pode esquecer que não tem nada a ver com tese. A parte autora disse isso, a parte ré disse aquilo, o juiz produziu tais provas, coletou tais provas, houve perícia, houve prova testemunhal, houve prova documental. Tudo isso é narrativa, é descrição do caso. Nada disso é tese. Aí diz o tribunal, cotejados os fatos, pode-se compreender que a responsabilidade objetiva, que a atividade de risco do empregado era motociclista, e motociclista é uma atividade que submete a pessoa a um índice maior de acidente de trânsito e seja um risco maior do que esse aí, exatamente o trecho que ele está cotejando o fato com a normatização aplicável ao caso, dizendo, concluo que a responsabilidade é objetiva. Mas veja, não é somente a conclusão, ele tem que dar o suporte à narrativa fática. Mas não, o tribunal disse,
eu deduzo, eu concluo das provas o seguinte: o reclamante, de fato, era motociclista. Vamos imaginar que tivesse a vida negativa. Trabalhava usualmente usando motocicleta. Isso é um fato importante. Aí eu já negritei. E a sua atividade motociclista submetia a um risco maior do que as pessoas em geral. Isso é importante. Por quê? Porque o Código Civil diz que a responsabilidade somente é objetiva quando houver exposição maior do que habitual. O risco é maior do que aquele a que estão submetidas as pessoas em geral. Então, vai dizer lá que, na verdade, a atividade, ele submetia empregado, ele trabalhava com motocicleta diuturnamente, era motorista, era motociclista habitualmente. Eu vou destacando todos esses trechos. E por isso a responsabilidade, no caso, é objetiva, por isso. Esses trechos eu destaquei, coloquei lá. É o primeiro requisito, o pré-questionamento da tese, representado pela transcrição dos trechos que revelem a emissão da tese pelo tribunal. E a tese é composta de substrato fático e enquadramento jurídico. Ok? Pronto. Agora, eu tenho que dialogar com o tribunal. Eu vou dizer agora, o recurso fundamentalmente é um diálogo entre a decisão que eu estou travando e aquilo que eu quero que seja que o Tribunal Superior do Trabalho diga que está errado. Então, fundamentalmente, eu vou dialogar com a decisão. Eu já sei que é objetiva. Por que o tribunal decidiu de maneira errada? Eu não posso, por exemplo, dizer que não era motociclista. Isso é um fato. Se eu for nesse caminho, vou quebrar a cara. Eu vou estabelecer agora a chamada demonstração analítica. Eu vou dizer em que a decisão contraria o sistema jurídico, que é o recurso interposto por violação de lei. Quando eu falo lei aqui, sentido amplo. Pode ser lei, pode ser a Constituição brasileira. Então, a violação de lei é um dos fundamentos com base nos quais se pode confrontar a decisão do tribunal com o sistema jurídico. Então, é um dos motivos pelos quais se pode fundamentar o recurso de revista, violação de lei. Então, vou dizer, olha, esta conclusão do tribunal contraria o dispositivo X, Y, Z. Eu tenho que apontar especificadamente o dispositivo legal que a decisão impugna, contraria, viola. E quando eu falo especificadamente, veja, é importante dizer que se há um parágrafo no artigo X, eu não posso dizer que viola o artigo X. No caso citado, a decisão viola o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Por quê? Porque aí agora vem a chamada demonstração analítica. Porque o empregado não usava a motocicleta com habitualidade. Ele usava a motocicleta em modo esporádico. O tribunal reconheceu isto ao dizer que ele usava a motocicleta esporadicamente, ou uma vez por mês, por exemplo. Então, uma vez por mês não é um conceito de habitualidade que está no Código Civil. E veja, é importante aqui essa compreensão para que todo mundo saiba diferenciar fato de enquadramento jurídico e de conclusão fática, de dedução que se extrai de um fato. Exemplo, o que eu não posso mudar nessa minha afirmação aqui? Que ele usava motocicleta uma vez por mês. Bom, isso é um fato que o TST não pode rever. O tribunal disse, de acordo com a prova produzida, confrontando testemunhas, com prova documental, com registro de entrada e saída na empresa, se conclui que ele usava motocicleta uma vez por mês. E por isso, o tribunal disse, a atividade era de risco e a responsabilidade era objetiva. Ok. Disse, a parte então vai, evidentemente, interpor recurso de revista. A tese está emitida. Qual foi a tese? A atividade de risco gera responsabilidade objetiva. Qual foi o fato? O uso da motocicleta. Uma vez por mês.
que o tribunal deduziu ser habitual. Então vejam que há aqui diferentes apreensões do mesmo tema. A tese jurídica foi: a responsabilidade é objetiva porque a atividade era de risco. Essa é a tese. Qual foi o fato? A motocicleta era utilizada pelo empregado uma vez por mês. Qual foi a dedução que o tribunal extraiu para fazer o enquadramento jurídico? Usar a motocicleta uma vez por mês é atividade de risco. Pronto. Esse é o universo temático que vai ser objeto do recurso de revista. E para que o tribunal corrija, se for o caso, esse enquadramento que o Tribunal Regional fez, ele não pode partir de fatos diferentes. E o fato aqui é um só: motocicleta uma vez por mês. Vou parar aqui e retornar ele daqui a pouquinho. Vamos fazer aqui algumas variáveis, que é importante. Que isso também é muito comum, se comete muito erro. Se a decisão houver adotado mais de um fundamento, a parte tem que impugnar todos os fundamentos. Se não houver impugnado todos, recurso não será conhecido. Súmula 23 do TST, uma súmula antiquíssima. Não pode conhecer de recurso de revista que não impugne todos os fundamentos que o tribunal adotou para decidir determinada questão. Ok? Seguindo, ao se promover a transcrição do trecho que revela o pré-questionamento, é muito comum a parte transcrever a decisão inteira. O recurso nem será conhecido. O fio da admissibilidade, ele é muito estreito. Ele é muito estreito. E para que nós passemos por ele, é importante que nós compreendamos o que é fundamento que a parte tem que impugnar. E para isto, nós vamos ter que buscar uma compreensão do que é tese prevalecente, o fundamento determinante e obter dictum. Obter dictum é o ademais, é o fundamento que não é capaz de sozinho mudar a conclusão do julgamento. Então, para eu saber se esse fundamento que está na decisão é autônomo ou é um ademais que não acrescenta nada, eu tenho que fazer o seguinte raciocínio muito simples. Se eu tirar o fundamento A, o fundamento B sozinho é capaz de mudar a decisão? Se ele for capaz de sozinho mudar a decisão, é o fundamento determinante e por isso ele tem que ser impugnado. Isso é interessante, está no slide 50, não precisa exibir não, Luciano, para que vocês possam acompanhar isso depois. Ou seja, para eu saber se o fundamento deve ser impugnado ou não, eu tenho que fazer esse raciocínio muito lógico. A decisão sozinha se altera, se mantém com esse fundamento, se ele for capaz de modificar o resultado, eu tenho que impugnar. Se ele nada acrescentar à conclusão que o tribunal extraiu, eu posso deixar de impugná-lo e não preciso, digamos assim, ele não inviabilizará a sua inexistência, não inviabilizará o conhecimento do recurso de revista. Então, pré-questionamento é isto, é fazer com que o tribunal se pronuncie sobre a tese que vai ser objeto do meu recurso. E o recurso é interposto sempre a partir da tese que o tribunal fixou. E agora, então, eu vou verificar se a tese ela se confronta com a mesma interpretação, ou melhor, a interpretação do mesmo dispositivo jurídico que o tribunal fez com relação àquela tese. Que é o primeiro motivo pelo qual o recurso pode ser interposto, a chamada divergência jurisprudencial. Até então, eu tenho uma tese, que vai ser objeto do recurso de revista. Eu tenho, então, que interpor recurso de revista dizendo o seguinte: a tese que o Tribunal da Bahia disse, ao interpretar o mesmo dispositivo legal, contraria tese diversa que o TRT, por exemplo, no Rio Grande do Norte, emitiu. A divergência jurisprudencial é
uma forma, um fundamento pelo qual o recurso de revista pode ser admitido. E ela se caracteriza quando dois tribunais de trabalho, pelo menos, dão ao mesmo dispositivo legal interpretações diferentes. O que eu vou fazer aqui? Confrontar a decisão do tribunal A com a do tribunal B, observando o que eu já disse antes sobre pré-questionamento. Aqui se vai fazer, o que nós chamamos de cotejo jurisprudencial, é confrontar a decisão do tribunal A com a do tribunal B para saber e constatar se eles estão dando ao mesmo dispositivo legal interpretações diferentes. Isto, a súmula principal para este confronto é a súmula 337. E o dispositivo legal que ampara o recurso de revista é o artigo 896-A da CLT. Ou seja, ele pode ser interposto quando dois tribunais derem ao mesmo dispositivo legal interpretações diferentes. Por isso que eu disse que é importantíssimo saber qual dispositivo legal a decisão infringiu. Porque se eu, por exemplo, tiver decidido com base na responsabilidade subjetiva e o meu recurso discutir objetiva, não será conhecido. Eu tenho que buscar uma decisão de outro regional que, examinando o mesmo dispositivo legal, disse atividade de condução de motocicleta não é de risco, por exemplo. Vejam, aí eu vou confrontar duas decisões e, a partir dos fundamentos que foram iguais nela, estabeleceram conclusões diferentes. A parte então irá interpor recurso de revista fundamentado na chamada divergência jurisprudencial, invocando como dispositivo base o artigo 896-A da CLT. E aí tem que observar todas as regras de compatibilidade dos acórdãos que vão ser levados a confronto, chamamos assim. Ou seja, há uma série de requisitos formais para que eu possa indicar um acórdão como paradigma, isto é, como passivo de confronto com a decisão que eu estou impugnando. E aí eu tenho que verificar a súmula 337 do TST, que define os requisitos formais para serem observados no acordo que eu estou dizendo que vai ser confrontado com a decisão do TRT que eu estou impugnando. E esses requisitos formais são absolutamente intransponíveis. Quer ver um exemplo disso? Diz a súmula 337 o seguinte: entre os elementos formais de validade do paradigma está a indicação do DJE, Diário da Justiça Eletrônico, no qual ele foi publicado. Está no slide 56. DEJT. Então eu digo, olha, a tese está na ementa, então eu transcrevi a ementa no meu recurso de revista, e estou dizendo que ele foi proferido pelo tribunal, por exemplo, da Bahia, pela primeira turma, relator, desembargador fulano de tal, julgado no dia tal e publicado no dia tal. Se eu não colocar essas 4 letrinhas, DEJT, recurso não será conhecido. Mas por que dirão isto? Isso é um absurdo? Na verdade, é um elemento formal. Por quê? Porque eu estou atestando a fidedignidade do paradigma que eu estou invocando. Por quê? Porque eu também posso consultar esse acórdão nos chamados repositórios autorizados, que são revistas especializadas que publicam, que reproduzem a jurisprudência do TST. Então, se eu estou dizendo que eu coletei aquele acórdão na revista LTR do mês de maio de 2018,
eu estou atribuindo a responsabilidade pelo aspecto de transcrição fidedigna à LTR. E se a LTR, por exemplo, por um acaso, isso não acontece, mas enfim, tiver errado na edição do acordo, publicado equivocadamente, a responsabilidade é dela, ela pode perder o credenciamento como repositório autorizado do TST. É diferente, por exemplo, quando eu vou na internet, consulto o site do tribunal e digo lá que foi publicado o DEJP do dia tal, porque eu permito que o relator ou qualquer membro do colegiado possa conferir se de fato a prescrição é literal. Vocês vão dizer assim, mas isso é um absurdo, ninguém faz isso. Eu lamento dizer que não é raro o advogado, o mau advogado, não ser fiel à transcrição do acórdão. Omitir expressões, omitir trechos, e nessa omissão não colocar a ômices, não colocar a supressão, não colocar as reticências, que muitas vezes modificam substancialmente a conclusão do tribunal. Se eu tiro um não de uma frase, evidentemente modifica substancialmente o seu sentido. E eu tenho que ter a segurança no TST que a parte agiu de maneira proba e adequada. Mas também eu tenho que estabelecer uma outra possibilidade. Para o mau advogado, para o mau profissional que atua com litigância abusiva, pode sim ser objeto de sanção processual, inclusive a parte sendo objeto de multa por conduta abusiva, quando transcreve, sem observar a fidelidade, um acórdão que foi dito por ele que era a base da transposição da sua insurgência. Então, o recurso, quando é interposto com base em divergência, sempre deve partir desse raciocínio. Eu vou confrontar a decisão e os seus fundamentos, objeto do meu recurso, com outra decisão de outro regional, não pode ser do mesmo regional, claro, de outro regional, que, a partir do mesmo dispositivo legal, estabeleceu conclusão diferente. Isso é importante porque eu vou confrontar a decisão de um tribunal com outra. Mas é importante também assinalar o seguinte, um assunto que você não pode esquecer, a súmula 333. Ainda que a decisão seja conflitante, e aí está no slide 54, conflitante com a de outro tribunal, se ela estiver superada por jurisprudência atual, notória e iterativa do TST, não adianta. O recurso não será conhecido. Por isso que eu tenho que saber o pensamento atual do TST sobre o tema. Porque mesmo que seja conflitante uma decisão com outra, se o TST hoje já tem um entendimento em consonância com a decisão do TRT que estou tentando reformar, o recurso não será conhecido. Bom, mas pode ser que a decisão, como eu disse, ao invés de... tem vários detalhes de divergência que estão aí no material, que eu não vou falar sobre agora, senão eu não vou conseguir chegar no tempo previsto, mas um dos motivos é esse, um dos fundamentos é esse, decisão do tribunal que conflita com a de outro tribunal, portanto, há uma divergência jurisprudencial entre TRT e esse fundamento para viabilizar o recurso de revista. Outras vezes, a decisão contraria a súmula do TST, é outro enquadramento jurídico, mas permite que eu confronte não com a de outro regional, mas com a de súmula do TST. A contrariedade à súmula também, ou a chamada OJ, orientação jurisprudencial, também é fundamento para a admissibilidade de recurso de revista. O que eu vou fazer? Confrontar a tese do tribunal regional com a tese contida em súmula do TST, ou OJ do TST, fazendo a mesma, observando os mesmos requisitos que eu disse anteriormente. Transcrição do trecho que revela o pré-questionamento. Tenho que fazer a demonstração analítica, isto é, dizer qual é a súmula que ele impugna, que ele viola. Se a súmula tiver vários itens, o item da súmula que a decisão do tribunal contraria, e, na sequência, dizer
da minha fundamentação, isto é, argumentar com o Tribunal Superior do Trabalho dizendo o seguinte, olha, a sua decisão, a decisão do regional, melhor dizendo, contraria a súmula tal, por isso e aquilo. Ou seja, a fundamentação, desculpe, a argumentação que vai servir de base para demonstrar que eu tenho razão ao impugnar a decisão do TRT que contraria a súmula do TST. Mas há uma súmula que é algo intransponível, a chamada súmula 126. Vocês vão encontrar milhares de recursos do tribunal com esse fundamento. A decisão, o recurso pretende rever matéria fática e, portanto, há obstáculo à súmula 126. Que súmula é esta? É uma súmula que diz mais ou menos o seguinte: o recurso de revista não pode ser conhecido se o seu objeto contrariar matéria fática ou valoração de prova. Essa súmula tem no Supremo Tribunal Federal, tem também no STJ. Quer dizer o seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho não pode rever fato, não pode valorar prova. Se o que a parte pretende é corrigir conclusão probatória, o Tribunal vai dizer o seguinte, o recurso encontra óbitos da súmula 126. Por quê? Porque o que se pretende é rever conclusão de fato, é rever valor de prova que a parte, que o Tribunal Regional estabeleceu, portanto, não será conhecido. É importantíssima esta compreensão. Por isso que eu fui muito assim, detalhado, eu tentei ser detalhista para dizer o seguinte, vocês não podem confundir fato, dedução de fato e enquadramento jurídico de fato. O que a súmula 126 proíbe é revisão de fato, é revaloração de prova. O resto, o TST pode fazer. Enquadramento jurídico do fato. Ok? Uma outra forma também com que o recurso pode ser conhecido, outro fundamento para sua interposição, eu já falei um pouquinho sobre ele, mas vou voltar aqui para ser mais sistematizado agora, que é violação de lei, ou violação literal da Constituição brasileira. Ou seja, é dizer o seguinte, a decisão do tribunal, eu não vou confrontar com a de outro TRT, mas sim com a lei que rege o caso concreto. Eu vou dizer, olha, o tribunal disse que, na verdade, a decisão, que o empregado exercia atividade de risco, mas, na verdade, ele usava a motocicleta uma vez por mês, não havia habitualidade. Vamos dizer que isso seja possível, tá? Habitualidade. E, por isso, ao aplicar o artigo 926, parágrafo único, ele violou esta norma, porque a atividade não era de risco. Veja que aqui muda o raciocínio. Eu não vou confrontar a decisão de um tribunal com a de outro, mas sim a decisão com a lei. E dizendo da mesma forma, tenho que dizer qual é o dispositivo legal que está sendo violado, e tem que ser expresso e objetivo, não pode ser... Se eu não disse qual foi o dispositivo de lei que a decisão do TRT violou, o recurso não será conhecido. A indicação tem que ser expressa, tem que ser objetiva, tem que ser, portanto, individualizada, e na sequência, da mesma forma, eu vou fazer a demonstração analítica, que é a argumentação que a parte deve levar ao tribunal para demonstrar em que e por que a decisão violou a lei. Ok? Então, isso é importantíssimo, porque é a argumentação da parte que vai sustentar a tese que o tribunal pode, evidentemente, acolher ou rejeitar, se, evidentemente, não conhecer do recurso de revista. Um caso também interessante, eu vou até pular um pouquinho, é a chamada transcendência. A transcendência foi uma novidade que foi introduzida pela reforma trabalhista pela 13467 e virou realmente eu vou usar aqui um termo, embora não haja nenhuma unanimidade quanto a isso, um pressuposto intrínseco do recurso de revista extremamente difícil de ser preenchido. Eu vou tentar resumir dizendo o seguinte, a partir de 2017, a transcendência passou a ser um elemento imprescindível do recurso de revista. Para quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho passou a ter uma outra forma de atuação.
A transcendência nada mais é do que a demonstração de que, embora seja um processo, um caso que envolva direitos e interesses individuais, a tese nele contida ultrapassa a relação meramente individual dos sujeitos objeto da relação processual. Daí o nome transcender, ultrapassar, alcançar espectro nacional. Isto sim, mudou radicalmente a compreensão do que possa ser a transcendência como elemento formal, como elemento intrínseco de conhecimento do recurso de revista. Por quê? Porque a partir de 2017, não basta tudo que eu falei até agora, que a decisão tenha violado a lei, que a decisão tenha contrariado tese que outro TRT emitiu, que a decisão tenha proferido uma tese inovadora, é preciso que haja a transposição daquele conflito individual para o espectro de alcance nacional. Sem isto, não há como se conhecer do recurso de revista. Isso é muito difícil porque a lei disse, sem estabelecer como se demonstrar que está presente, no caso, essa relevância da questão jurídica posta à apreciação do tribunal. É verdade que o legislador estabeleceu alguns marcos pequenos, como, por exemplo, lei nova. Claro, se o tribunal está interpretando uma lei nova, é preciso que o TST possa estabelecer a tese final sobre aquela lei nova. Isto é o motivo da transcendência jurídica, que viabilizará o conhecimento da matéria. Outro elemento, o valor econômico da demanda. Só que o valor econômico da demanda, ele é um valor relativo. Por quê? O que é o valor elevado? Depende de quem esteja litigando. Uma empresa multinacional, talvez 100 mil reais não signifique nada. Mas para o padeiro da esquina, que tem uma pequena empresa, uma microempresa, 100 mil pode ser um valor expressivo. Então, só para demonstrar a dificuldade que há hoje para que a parte recorrente consiga demonstrar que o seu caso preenche também este novo pressuposto de conhecimento do recurso de revista. Porque sem isto preenchido, o recurso não será conhecido. E observem que esses pressupostos são cumulativos. Ou seja, tem que haver a tese, tem que haver a violação, mas acima de todos eles tem que haver a transcendência. Por quê? Porque o tribunal tem essa prerrogativa estabelecida a partir de 2017, de novembro de 2017, de introduzir, como a lei estabeleceu, mais esse requisito para viabilizar o conhecimento do recurso de revista. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque senão geraria muito tempo, mas ele é muito discutido, ele é muito combatido, os advogados questionam muito, porque ele é um pressuposto muito aberto. Não há elementos objetivos que permitam aferir, por exemplo, eu acabei de dizer, o que é elevado ao valor da causa. Depende de quem esteja litigando. O que a compreensão desse valor econômico tem muito a ver com o que se depende, o que expressa o tribunal, o que expressou o Tribunal Regional em termos de condenação já projetada em valores, que muitas vezes não se consegue fazer com a sentença que não é líquida. Então, só para demonstrar que esta regra é objeto de um profundo questionamento por parte dos advogados que não conseguem fazer com que se demonstre ao tribunal que efetivamente o seu recurso, apesar de envolver um recurso, um litígio entre as partes, tem a tese nele contida, ou, digamos assim, a compreensão do tema ultrapassa um conflito entre pessoas para alcançar o cenário nacional. Nós vamos encontrar isso no artigo 896A da CLT, no parágrafo 1º, seus incisos, e vão verificar lá que é bem amplo. Por exemplo, transcendência política, o desrespeito
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas veja que ele só fala de justiça simulada. Às vezes, a tese foi contida em repercussão geral, que é recurso extraordinário. Então, o legislador aqui foi muito lacônico, foi econômico. Por quê? Porque muitas teses do Supremo prevalecentes em matéria constitucional estão em repercussão geral e recurso extraordinário, não estão em súmula. E não é por isso que não se vai deixar de conhecer o recurso de revista, porque está contrariando uma tese que o Supremo fixou em repercussão geral em recurso extraordinário. Outro exemplo, quando fala em transcendência jurídica, fala apenas questão nova em torno de lei trabalhista. Então, pode ser que seja uma questão velha, que o TST ainda tem divergência. Outro motivo para viabilizar o recurso de revista. Então, vejam que o legislador foi muito lacônico ao estabelecer os elementos a partir dos quais poderia estar caracterizada a transcendência. O fato é que é um elemento importante a ser considerado na aferição dos pressupostos que fazem com que a causa transcenda esse aspecto intersubjetivo. A tese, por exemplo, só para citar um exemplo para contextualizar, está discutindo aqui questão ambiental do trabalho, segurança do trabalho. Então, eu vou demonstrar que, apesar de, neste caso, está sendo discutido o cumprimento de uma norma ocupacional, a tese respeita direito fundamental à saúde. Então, o alcance é nacional, o espectro é nacional, portanto, o TST deve se pronunciar sobre aquela tese, sobre aquele tema, para que possa fixar a tese a ser observada em âmbito nacional. Ultrapassado, então, a transcendência da causa, observado esse aspecto do pré-questionamento, da tese emitida, da fundamentação do meu recurso, tudo isso antecede o mérito. O mais difícil do curso de revista não é julgar o mérito, é o conhecimento, que são várias etapas sucessivas. Primeiro, vão ser verificados pressupostos extrínsecos, formais. Depois, transcendência. Depois, pré-questionamento. Depois, e observando aqueles requisitos formais, relativos à tese, transcrição, acórdão, demonstração analítica. Depois disso tudo, se chega ao mérito. Aí sim vai ser julgado o meu recurso de revista que eu interpus. Então, mais difícil não é julgar o mérito, que aí o tribunal está fazendo o mesmo que faria o TRT, a exceção de revisão de fato e revisão de prova. O mais difícil é ultrapassar a barreira do conhecimento, que ela é emitida, ela é representada em etapas sucessivas e cada uma delas não observada impedirá o conhecimento do recurso de revista. Portanto, se eu pudesse dar um conselho a quem nos assiste aqui, Luciano, interessado em aprofundamento do recurso de revista, estudem muito pressupostos processuais, recursais do recurso de revista. Aprendam muito como fazer com que o meu recurso seja conhecido. Os que estão estagiando em escritório de advocacia, pergunte ao seu colega de escritório: como eu consigo fazer? Como eu faço para meu recurso ser conhecido? Ele vai lhe dizer que é uma batalha campal no escuro. É dificílimo. Então, as pessoas pensam, como eu disse antes, que o recurso de revista é mais um recurso ordinário. Isso é um raciocínio equivocado. É um raciocínio que levará, sem dúvida nenhuma, ao não conhecimento do seu recurso e, consequentemente, não viabilizará a correção de eventual ilegalidade que o tribunal estabeleceu, cometeu, nem a estabilidade do sistema jurídico que é verificada quando as teses estão entre si mesmas conflitantes. Luciano, em linhas bastante gerais, eu tentei aqui fazer uma abordagem a mais sintética possível, porque recurso de revista em hora e pouco certamente não daria para nós fazermos, mas eu espero que o material que eu mandei tenha essa possibilidade de deixar... A minha ideia aqui não era responder eventuais dúvidas, era deixar despertado o interesse em aprofundar nesse tema, que é um dos mais difíceis em matéria processual trabalhista: conhecimento do recurso de revista. Se me perguntassem assim, eu estudante,
quero me especializar em advocacia trabalhista. O que eu tenho que estudar? Eu diria, primeiro, prova. Saber tudo de prova, tudo. Valor, tudo de prova, meios probatórios, como aplicar a prova, interpretação de prova, porque é aquilo que tem de mais importante no processo, é demonstrar que o fato aconteceu. Isso não é uma tarefa simples. E depois, se eu quiser me especializar em advocacia e tribunal superior, eu tenho que saber muito conhecimento do recurso de revista. Sem isto, eu não saberei viabilizar a admissão do meu recurso pelo TST. Eu espero ter deixado todos com muitas dúvidas, porque é delas que o conhecimento surge. Eu tenho um prazer muito grande em compartilhar com vocês todos essa minha pequena experiência em recurso de revista. Espero que vocês tenham gostado da minha contribuição. Foi um prazer estarmos juntos. Eu já falei para o professor Luciano, quando ele precisar de colaboração, estou sempre às ordens. A ideia minha aqui não foi senão deixá-los com mais interesse em estudar o tema. Aqui tinha a escola de balé na Bahia, Luciano, que era muito famosa, e ela todo ano colocava um outdoor assim, ó, que pena, você chegou atrasado, ou algo assim, não tem mais vaga, só o ano que vem. Então ela fazia questão de dizer o seguinte, corra logo, todo mundo corria para ter vaga naquela escola de balé. Evidentemente aqui a ideia foi deixá-los com interesse em pesquisar o tema, aprofundar o tema, e enfim, espero que vocês tenham gostado da minha contribuição. A ideia aqui foi fundamentalmente esta, despertar o interesse. Foi um prazer estarmos juntos, estou aqui pronto para as perguntas. Se o senhor vai responder, se não puder responder, pesquisa junto, porque a dúvida surge e leva o conhecimento. Um abraço para todos e vamos continuar aqui nas perguntas. Ministro Cláudio, obrigado. Toma água aí, respira um pouquinho. Quem não conhece o ministro Cláudio ainda de perto, pode admirar a sua intensidade, né? Eu acabei esquecendo, Cláudio, de mencionar que você tinha comentado que passa o dia todo escrevendo a tese e ainda conseguiu energia aí para nos oferecer essa contribuição incrível. Talvez poucos pudessem ter hoje uma capacidade de sintetizar em 1 hora, um pouco menos de 1 hora, assim, tantas informações. E a tua participação aqui me ajuda em termos de docência em 2 coisas, pelo menos. A primeira é desconstruir um pouco a ideia de que o processo de trabalho é uma coisa fácil, que é um grande problema. Você que é professor de processo, que estudou processo já na Bahia, sabe que é uma coisa complicada, que a gente vai começar a falar de processo, aí o aluno já tem um senso comum, uma narrativa que existe dentro da universidade. Processo do trabalho é aquela coisa fácil, né? E aí a gente vê numa exposição como a sua a complexidade que é um recurso, um único recurso trabalhista. Um único, a gente só está vendo um. E eu sempre digo na faculdade, olha, é complicado a gente falar de teoria geral dos recursos e recurso em espécie num semestre só. Porque se isso fosse um tema de um semestre só, cada slide desse seu, se nós fosse, porque aqui você não teve tempo, na verdade, de mostrar decisões judiciais, que é uma estratégia de ensinagem extremamente importante. Você também mostrar decisões para cotejo, para exame e tudo mais. Porque se a gente tivesse tempo de fazer isso, e eu vou encaminhar, viu, Mariana, me cobre isso, eu vou encaminhar alguns acordos do ministro Cláudio e alguns outros do TST em geral, para tentar ilustrar o que o ministro falou, que é a segunda coisa que eu queria comentar. É que o conhecimento é um aspecto tão preponderante, mas tão preponderante do recurso de revista, que quando chega na parte do mérito, tem 2 linhas. E todo mundo que olha o recurso de revista, às vezes pega um acordo, mas isso aqui está muito estranho. O tribunal levou 10 páginas para dizer que conhecia. E depois disse assim, normalmente a frase é essa, né, Cláudio? Se me corrija se eu estiver errado, é mais ou menos essa frase. Como decorrência lógica do conhecimento, dou provimento ao recurso. Pronto. Né? Para isso, dou provimento ao recurso para reformar a decisão, julgar improcedente a reclamação, alguma coisa assim. Mas não tem 3 linhas. Claro, não é sempre assim, mas acontece. Exatamente porque o provimento do mérito não é o foco. O foco é de saber se cabe o recurso ou não. Então, é muita energia sobre o conhecimento. A sua exposição talvez tenha ajudado a gente a primeiro, ver a agenda que existe para os alunos na parte trabalhista, de que estar recurso de revista não é algo que se faz numa tarde, é um conhecimento que exige
muita paciência e muita informação, né? E, em segundo lugar, essas tipicidades todas, né? Olha que, sobre transcendência, caberia uma exposição de 1 hora também, mas, naturalmente, que é algo novo, mas é algo também complicado, porque depois de tudo isso, ainda o relator pode dizer, olha, tudo bem, mas veja só, tudo foi preenchido, todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, mas o caso não tem transcendência. Então, vamos ficar por aqui mesmo, não com isso. Essas coisas todas são, eu acho que integram uma espécie de labirinto do recurso de natureza extraordinária no processo do trabalho, especialmente o recurso de revista. Mas, para nossa fortuna, nós temos muitas perguntas. Viu? Eu, normalmente, termino minha aula, não tenho nenhuma, né? Ou pouquíssimas, né, Mariana? Eu vou começar com uma. Nós temos pelo menos umas 6 ou 7 já cadastradas aqui, tem mais algumas chegando no chat, né, Mariana? Eu consegui pescar algumas aqui que eu separei. Como eu tinha uma pergunta, uma aluna fez uma pergunta, então eu vou, na verdade, fazer da minha também a dela. Então, a Ivna fez uma pergunta, que é a seguinte: ministro, com base na súmula 333, ainda que a decisão seja conflitante entre tribunais regionais, e se ela tivesse sido superada pela notória jurisprudência do TST, o recurso não será conhecido. Mas aí ela pergunta, e eu também, como é que se obriga o tribunal, e eu estou colocando que era a minha pergunta inicial, e a Ivna pescou isso de maneira muito sagaz. Como é que o tribunal, num sistema de uniformização, como é que o Tribunal Superior espera que os tribunais se alinhem à sua jurisprudência, e eu agrego, como é que o Tribunal Superior espera que os tribunais regionais se entendam, porque muitas vezes as turmas dos tribunais não se entendem, e daí o tribunal, na verdade, produz várias decisões conflitantes de um mesmo regional, e a partir de cada turma de um tribunal, você tem um foco, uma origem de recurso de revista por uma determinada tese que o tribunal devia pelo menos uniformizar. Então, como é que você analisa, como é que você pode nos ajudar a entender essa capacidade ou não, né, de uniformização dentro do tribunal e, na linha da pergunta da Ivna, do TST para os regionais? Essa pergunta, Luciano, daria aqui seguramente um debate de algumas horas e talvez alguns dias. E eu vou começar explicando com a revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896 da CLT, pela Lei 13.467. Esses parágrafos foram introduzidos pela Lei 13.015 de 2014. E essa construção é muito interessante. O que diziam esses parágrafos? O tribunal tem que uniformizar a sua jurisprudência. O tribunal regional tem que uniformizar a jurisprudência. Ponto. E aí desdobrava-se. Se a decisão do regional, vamos imaginar o TRT do Rio Grande do Norte tem 2 turmas. A primeira turma decidiu a matéria de uma maneira, a segunda turma de outra. A parte, vamos imaginar, interpôs recurso de revista dizendo que a decisão da segunda turma, aqui somos citados como exemplo, estabeleceu uma tese contrária à de uma outra turma do Tribunal X, divergência, ou violava a Lei X. No sistema da Lei 13.015, antes de o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que é quem faz a admissibilidade precária do recurso de revista, determinar a sua subida, ele tinha por obrigação, constatada a divergência interna, sobrestar o recurso de revista, interposto pela parte, devolver para que o tribunal uniformizasse as 2 teses por meio do chamado incidente de uniformização de jurisprudência, que era um incidente processual por meio do qual o tribunal fixava a tese para o caso concreto. E se fixasse a tese, digamos, prevalecente, X, e a segunda turma tivesse decidido de modo contrário, ela tinha que fazer a retratação do julgamento, que era aplicar a nova tese para observar o que o pleno decidiu. Isso era um sistema muito interessante, porque as divergências internas não podem e não devem ser objeto de exame pelo TST. É um assunto interno do TRT. E aí sim, quando o tribunal fixasse a nova tese, se esta nova tese estivesse contrariando lei, contrariando súmula, contrariando OJ, ou em divergência
com outro regional, que fixou tese diversa, o recurso podia então ser conhecido. Mas se eliminou a possibilidade de que divergências internas de tribunais regionais pudessem ser examinadas pelo TST sem que houvesse uma tese prevalecente quanto ao tempo. O que aconteceu? Na reforma trabalhista, e aí se diz que houve uma pressão muito grande de tribunais grandes, que estavam com um volume de recursos muito grande, recursos de revista sobrestados, exatamente em função de teses contrárias, e aí os tribunais ficavam com os recursos retidos para que houvesse os incidentes para uniformização, depois fixação da tese prevalecente, depois retratação dos casos já julgados e a aplicação compulsória dos casos futuros. Não só havia a retratação dos casos já julgados, evidentemente não ainda transitados em julgado, como também a tese era compulsoriamente aplicada aos casos futuros. O sistema era muito interessante por isso. Só que o legislador retirou essa obrigatoriedade. E voltamos ao caos de inexplicabilidade que existe hoje, que ninguém consegue explicar como uma decisão que é contrária à de outra turma no regional não possa ser obrigatoriamente revista. E hoje nós estamos com esta digamos assim, que eu chamo até de iniquidade jurídica, que é o tribunal não ter a tese única para o mesmo dispositivo legal. Vou citar um exemplo simples. Um advogado, um empresário correto, sério, sem ser nenhum picareta, vai ao seu advogado e pergunta o seguinte: olha, eu soube que existe na reforma trabalhista a possibilidade de fazer acordo de compensação de jornada de 12 horas individual. Eu posso fazer isso? E vai dizer, depende. Depende do quê? Da turma para a qual o recurso que houver sido interposto cair. Por quê? Isso analisando o Rio Grande do Norte, aqui só como exemplo. Vamos imaginar que a primeira turma entenda que é válido o acordo individual e a segunda turma entenda que só vale acordo coletivo. Então, a segurança jurídica é um valor importantíssimo no sistema jurídico, e especialmente para a garantia do devido processo legal substancial. E ela também produz um comportamento social, porque ela vai definindo para a sociedade qual é a interpretação que o Tribunal do Rio Grande do Norte estabelece para aquele dispositivo legal. E gerando também a chamada proteção da confiança legítima. Se sabe como o tribunal define a tese, como o tribunal interpreta a norma, e as pessoas vão se moldando de acordo com esta tese que o tribunal estabeleceu. Quando você retira essa obrigatoriedade, hoje restaram os chamados incidentes para a formação de precedentes. O chamado incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que podem suprir essa lacuna, mas não tem, a minha compreensão, a mesma, digamos assim, rapidez e a mesma efetividade que existia antes com o IUJ, que bastava haver a divergência, o tribunal era obrigado a uniformizar. Agora tem que haver outros pressupostos que não são os mesmos que antes havia no IUJ. Então, pode sim acontecer esse paradoxo de decisões de um mesmo tribunal estarem conflitantes e a parte não saber qual é a tese prevalecente do TRT a ser aplicada. Isso, infelizmente, é uma realidade dos dias de hoje, que a única solução é provocar o tribunal, por meio dos dois textos que mencionei, para que, por meio deles, se uniformize a tese, e aí sim, uniformizando, ela tem eficácia obrigatória no plano horizontal, os termômetros do tribunal, e no plano vertical, para o juiz de primeiro grau. E aí, chegando ao TST, ele vai fixar um recurso ordinário, um recurso de revista, um recurso ordinário em IRDR, a tese prevalecente no cenário nacional e aí uniformizar a jurisprudência por meio desse incidente. Mas hoje, infelizmente, há esse paradoxo. Não há como se estabelecer, a não ser viabilizando o conhecimento do recurso de revista. E vejam, a simples divergência entre TRTs não é motivo para a transcendência. Infelizmente, não é. Mariana, faça uma pergunta aí
das que foram formuladas ou uma que você mesmo queria formular? Acho que a Bruna e o Túlio fizeram perguntas sobre a transcendência aí, que são muito próximas. A gente podia, de repente, ler as duas e o ministro respondia sobre transcendência, não? Tá certo. Ministro, essa transcendência da reforma trabalhista teria decorrido da previsão da repercussão geral no CPC de 2015 para os recursos extraordinários, tendo em vista que um dos desdobramentos dessa repercussão geral é a transcendência. E o outro colega falou, ministro, a transcendência não se assemelharia mais a uma prejudicial de mérito do que a um pressuposto? Veja, para ambos. Na verdade, não. A transcendência foi criada em 2001. 2001, por uma medida provisória, que delegou ao TST a sua regulamentação. Então, levou 16 anos tentando, o tribunal, tentando construir um consenso interno para fixar os elementos que viabilizariam a transcendência. Não se conseguiu. O legislador, então, por meio dessa norma, a reforma trabalhista, implantou os chamados indicadores econômicos, políticos, sociais e jurídicos, que são o que expressa exatamente a natureza transcendente da causa. É importante salientar. Não é do recurso, é da causa, que evidentemente se materializa no tema objeto do recurso. E isso é um debate que tem sido estabelecido há muito tempo. E aí, já respondendo a segunda pergunta, não é a prejudicial de mérito pelo seguinte, que ela antecede ao exame de todos os pressupostos intrínsecos. E há até quem sustente, tese com a qual eu não concordo, Luciano, que a Bruna, que também perguntou, e o Túlio, que ele se assemelharia à avocatória, que seria algo muito ruim, que seria o tribunal escolher, independentemente de qualquer pressuposto haver sido observado ou não, a causa que ele iria julgar. Então, seria, digamos assim, um absurdo imaginar que o tribunal pudesse examinar um recurso intempestivo, só porque a causa era transcendente. Mas há quem pense assim. Alguns entendem que ele é um requisito administrativo do conhecimento do recurso de revista. Não é nem um pressuposto. Ele é um antessuposto, porque uma vez estabelecida a causa como transcendente, o tribunal, antes de observar, por exemplo, a tese, se houve, digamos assim, se de fato há divergência entre tribunais, ele examina se o tema objeto do recurso, que tem a ver com a causa, é transcendente. Porque senão ele nem chega aos demais pressupostos. Por isso mesmo é que não é a prejudicial de mérito, porque a prejudicial de mérito ela é examinada depois que todas as preliminares foram superadas. A transcendência não. Ela é examinada antes de todos os demais pressupostos intrínsecos. Por uma questão meramente pragmática, nós temos feito o seguinte, quando, por exemplo, só citando aqui um exemplo assim, bem simples, não houve transcrição do trecho que revele o pré-questionamento. A rigor, por ser pressuposto intrínseco, ele é examinado depois da transcendência. Então, veja, primeiro examino os pressupostos extrínsecos, tempestividade, eu examino o preparo, eu examino a adequação, eu examino representação. Ok. Aí eu vou à transcendência. Eu nem cheguei a examinar os pressupostos intrínsecos ainda. Se o tema, objeto do recurso, não é transcendente, nem vou adiante, paro aí. Ok? Mas veja, por uma questão pragmática, nós muitas vezes fazemos o seguinte, isso é muito comum no Tribunal Superior do Trabalho. Quando o recurso sequer é viabilizado porque há um elemento formal que impede o seu conhecimento, eu inverto a ordem. Digamos assim, olha, o recurso sequer houve transcrição. A rigor, a transcrição seria examinada depois da transcendência. Mas nesse caso, como ela nem chegou a existir,
não adiantará eu dizer que o recurso é transcendente se o recurso não será conhecido. Então, por uma questão de um aspecto meramente prático, nós invertemos a ordem de exame desse pressuposto intrínseco para antes da transcendência quando ele é observado. Então, só para dizer de maneira mais clara, quando é examinada a transcendência é examinada depois que o recurso tem elementos formais relativos ao seu conhecimento. Aí se parte para examinar a transcendência. Mas nós invertemos essa ordem, fazendo com que o pressuposto de conhecimento do recurso, quando não observado, seja examinado antes da transcendência, exatamente porque inviabilizaria o conhecimento do recurso, ainda que fosse ele transcendente. Pode parecer paradoxal, mas nós estamos falando, por exemplo, de uma situação que nós recebemos recursos a centenas por dia. Então, imagine o seguinte, um recurso tem 3 temas, em nenhum deles houve transcrição. A rigor, tem que ser examinado a transcendência econômica, social, jurídica, política, em cada um dos 3 temas, para depois dizer, apesar de ser transcendente, a parte não transcreveu corretamente o trecho do recurso que questiona a tese. Por isso, apesar de transcendente, não conheço o recurso de revista por falta de pressuposto intrínseco. Então, para evitar que houvesse esse trabalho de exame em cada tema, de 3 espécies de transcendência, que é econômica examinada no recurso como um todo, é a devolutividade de todos os temas, e o tribunal não conhecer, se inverte a ordem, dizendo o seguinte, deixe examinar a transcendência, porque a parte não transcreveu o trecho, por isso o recurso não é conhecido. Isso viabiliza, digamos, um julgamento em maior quantidade de casos, porque se examina esse pressuposto antes da transcendência como uma maneira, digamos assim, mais prática de julgamento dos casos. Mas a rigor é examinado depois. Entendeu? Mariana, tem mais perguntas aí? Acho que não, professor. Se bem que acho que tem lá em... Tem uma pergunta, eu anotei aqui. A Luísa pergunta ao nosso convidado se é possível falar em recurso de revista em dissídios coletivos. Que foi Mariana, a pessoa? Não, foi? A aluna foi... Foi Luísa. Luísa, não, porque na verdade o recurso de revista pressupõe decisão de TRT em matéria recursal. Ou seja, ele pressupõe necessariamente um pronunciamento do Tribunal Regional em matéria recursal. Dissídio coletivo é uma ação de competência originária do TRT. Consequentemente, cabe recurso ordinário em dissídio coletivo para o TST. Aliás, todas as ações que começam no TRT e que, portanto, a competência é originária do TRT, o julgamento no TST se faz por meio de recurso ordinário. Por exemplo, em ação rescisória, em mandado de segurança, em dissídio coletivo. O TST, portanto, ao julgar um dissídio coletivo em matéria recursal, ele está atuando como o TRT o faria julgando recurso ordinário de sentença de primeiro grau. Isto é, como instância plena na revisão da matéria objeto do dissídio coletivo, da ação rescisória ou do mandado de segurança. Então, não há recurso de revista de dissídio coletivo. Por quê? Porque recurso de revista ele é interposto de decisão de tribunal regional em recurso, em matéria recursal. Como há várias ações de competência originária dos TRTs, não há que se falar em interposição de recurso de revista em ações de competência originária de TRT. Muito bem. A Flávia, ministro, tem uma dúvida aqui em relação ao pré-questionamento, que é realmente uma das questões mais
mais difíceis, né, em se tratando de pressuposto do recurso de revista. E ela pergunta se essa questão do pré-questionamento deve realmente ser feita mediante embargos declaratórios no próprio tribunal de origem. Veja, Flávia, isso é imprescindível, mas não se pode confundir. Pré-questionamento, ele só existe quando o tribunal não emitiu tese sobre o tema, sobre a questão jurídica posta a exame dele por meio do meu recurso ordinário. Então, veja, se eu quero que o TST aprecie um fundamento que eu pretendo levar por meio do recurso de revista, eu tenho que provocar o TRT para a emissão de tese jurídica sobre aquele fundamento que eu estou invocando no meu recurso ordinário. Claro que eu não posso falar em inovação recursal. Se eu não devolver ao tribunal a questão jurídica regional, por meio do recurso ordinário, jamais poderá haver pré-questionamento. Então, no nosso exemplo, a discussão envolvia acidente do trabalho de uma pessoa que utilizava motocicleta na sua atividade diária, na sua atividade. Ele entrou com uma ação dizendo que era atividade de risco, que usava habitualmente a motocicleta na atividade diária. Este era o fato. O fato era a utilização de motocicleta de modo habitual. Na petição inicial, ele usou a palavra, usava habitualmente a motocicleta na sua atividade. E, portanto, sofreu um acidente. A lei prevê a responsabilidade de objetividade de risco, é enquadramento que ele pretende obter a indenização. O juiz de primeiro grau disse, vamos imaginar que acolheu a tese, mas não emitiu, não disse nada sobre o caráter habitual da atividade, ok? Disse lá que a responsabilidade era objetiva, que a atividade era de risco, que o reclamante utilizava a motocicleta, e este fato, se era diário ou não, ninguém falou nada. Primeira exigência, opor edez no primeiro grau, para que o juiz esclareça se havia utilização diária ou não. Mas esses EDs, e veja a diferença do TRT para o TST, eles podem ser relevados, porque ao devolver a matéria ao TRT, plenamente, ele pode rever inteiramente a prova e dizer o seguinte, olha, embora o juiz tenha dito que havia uso habitual, na verdade, o reclamante utilizava uma vez por mês, quando ia, sei lá, para um plantão, e não tinha ônibus, imagina assim. E por este motivo, usar uma vez por mês não é habitual, portanto, não é objetiva responsabilidade. Pronto. Veja que este fato, o TRT pode rever. Ok? Vamos imaginar. E, portanto, o debate agora é o seguinte. É habitual ou não a circunstância de o empregado usar uma vez por mês a motocicleta para efeito de enquadramento jurídico da responsabilidade objetiva prevista no artigo 927, parágrafo 1 do Código Civil. Essa é a questão posta e os fatos que lhe dão suporte. Toda questão jurídica tem um fato que lhe dá suporte. Um fato ou fatos que lhe dão suporte. Cada vez mais difícil saber o que é questão de fato e o que é questão de direito, que ambos estão relacionados na medida em que a questão jurídica tem sempre um elemento de fato que lhe dá suporte. Porque o direito sem o fato é nada. Ok. Então, vejam, vamos imaginar que, um segundo exemplo, o TRT não tenha esclarecido este detalhe que é fundamental. Quantas vezes o empregado usar motocicleta na sua atividade? Não disse nada. Aí a parte vem e interpõe recurso de vista dizendo o seguinte, olha, a atividade não era de risco porque não era habitual. Como é que eu vou saber disso? Vou ao Tribunal Regional. Se não tiver o registro de fato dizendo que era uma vez por mês, é um fato que não pode haver revisão pelo TST. Então, a parte teria que opor o ED exatamente dizer o seguinte, olha, ele usava a motocicleta uma vez por mês, e por esta razão, porque, veja, ele disse que era habitual a petição inicial.
A defesa que era uma vez por mês que ele usava. O juiz de primeiro grau não esclareceu esse detalhe. O tribunal não consignou. Daí em diante, esse fato é imutável. No TST, sempre se olha o processo pelo retrovisor. E o limite é o acordo do tribunal. O tribunal, o TST, nunca pode ir na sentença para verificar, confrontando-a com o acordo do tribunal. Nunca. Para o TST, o limite do fato é aquele que o tribunal decide que existiu. Salvo se for nulidade. Ou seja, se tiver em objeto do recurso nulidade da decisão do tribunal, aí se pode confrontá-la com as provas e com a decisão de primeiro grau. Para dizer o seguinte, de fato, ela é nula, por isso, por isso, por isso. Houve um laudo pericial que revelou que, vamos imaginar que nesse mesmo caso, que o empregado não sofreu o acidente, o dano que ele disse ter sofrido. Porque na petição inicial, ele disse que sofreu uma queda que lesionou a perna. E a prova pericial disse que no raio-x não há nenhuma lesão na estrutura óssea da perna direita que o empregado disse ter sofrido. Portanto, não houve o dano que ele disse ter sofrido. Veja que agora a prova é técnica. E aí, o tribunal disse simplesmente: a prova dos autos leva a concluir que o reclamante sofreu acidente de trabalho, que o dano foi este, portanto, a indenização. Aí eu vou dizer: olha, embargada de declaração, tribunal, há uma prova aqui que diz o contrário. Tem uma prova técnica dizendo o seguinte: o exame feito pelo médico diz que a lesão de perna não houve. E aqui eu vou dizer algo que é fundamental para quem nos assiste. Um juiz nunca pode contrariar uma prova técnica, se não havendo no processo outra prova igualmente técnica que permita que ele, confrontando as duas, conclua de modo diverso. O juiz não é médico. Se o laudo diz que o empregado não sofreu lesão na perna, ele não pode dizer que sofreu, porque o exame técnico pericial pressupõe o conhecimento técnico que o juiz não possui. Por isso que ele fez prova pericial. Então, neste caso, ele teria que embargar a declaração para dizer o seguinte: tribunal, tem aqui uma prova técnica que o juiz não apreciou, ou que você, tribunal, relator, não apreciou, que contraria a sua conclusão. Vamos imaginar que ele tivesse oposto os EDs. O tribunal disse assim: na verdade, a sentença não é omissa, nega provimento aos embargos. Qual seria o erro que ele cometeria? Discutindo o mérito. Por exemplo, na verdade, o tribunal, ao concluir que houve o acidente, não levou em consideração o laudo pericial. Recurso tenderia ao quê? A rever matéria probatória. Impossível. Súmula 126. A decisão sairia em meia linha. Recurso pretende rever matéria fática. Súmula 126. Não conheço. Qual seria a forma correta? Primeiro ponto, opor os EDs, para que o tribunal, como nesse caso, ainda que ele não dissesse nada, mas se pronunciou, ok. Mas no TST, ele alegaria nulidade do julgamento, porque não foi apreciada uma prova. Aí o que é que o TST diria? De fato, no processo, há um laudo pericial que não foi apreciado pelo tribunal. Ele não entraria no confronto entre o laudo e a prova testemunhal, entre o laudo e os demais documentos. Você não pode fazer. Ele se limitaria ao seguinte: de fato, há nulidade no processo, existe um laudo pericial que atesta a conclusão diversa daquela que o juiz extraiu, nesse caso aqui é o tribunal. Portanto, anulo o julgamento e determino que o processo retorne ao TRT para que aprecie a matéria, e o que eu vou dizer, restrita aos EDs. Porque não é um novo julgamento pleno, é um novo julgamento daquilo em que os EDs revelaram que o tribunal cometeu a nulidade. Neste caso, o processo retornaria ao TRT, que teria que apreciar o laudo pericial, para dizer o seguinte: olha, de fato, o laudo pericial existe, concluiu de outra maneira. Ele poderia, depois que apreciasse a nova prova,
julgar da forma que ele quisesse, mas teria que levar a prova em consideração. Ele não pode simplesmente se omitir da apreciação da prova. Por isso que os EDs são fundamentais. Para quê? Para provocar o tribunal a emissão do registro fático. Agora, não confundir com o chamado pré-questionamento ficto. Veja, a tese jurídica não gera nulidade se o tribunal não aprecia nos EDs, porque devolve ao TST conhecimento jurídico do fato. O que leva à nulidade é a omissão no registro do fato. Então, nos dois casos, os EDs são imprescindíveis. Mas o Tribunal Regional, ao se omitir nos EDs, a emitir o juízo sobre o fato, levará à nulidade quando arguído pelo TST, no TST, e a devolução do processo à instância, no caso do TRT. Se a omissão é da tese jurídica, não gera nulidade. O TST pode, porque tem conhecimento pleno da matéria, se o recurso foi conhecido, conhecer da tese jurídica, uma vez que não tem que rever registro de fato. O limite é revisão de matéria de fato ou revisão de matéria de prova. Bom, ministro Cláudio, eu acho que a gente já abusou da sua boa vontade, né? A gente já abusou da sua colaboração, né? da sua energia aqui hoje na exposição sobre recurso de revista. Eu acho que foi um momento realmente muito especial para essa turma de graduação da UFRN, de maneira que eu agradeço demais, vou dar a palavra para as despedidas, né? Mas agradeço demais em nome da universidade, e acho que a turma teve aqui uma oportunidade de se aproximar um pouco mais da justiça do trabalho, que também é bem interessante, né, para todos nós, em termos de proposta pedagógica, de extensão, de aproximação da universidade com as instituições, mas é claro que sem a sua capacidade docente, essa aproximação não seria tão boa como foi. Eu acho que todos... Me deixou até numa situação difícil, que eu acho que o pessoal não vai querer mais aula minha, né? Mas, olha, traz o ministro Cláudio de novo aí, que ele vai dar conta do recado melhor. É sempre um risco para o professor trazer um outro professor para dar aula, né? Ele sabe que isso é um risco. Mas, nesse caso, eu acredito que é um risco bem calculado, porque a ideia de trabalhar o recurso de revista, de fato, com alguém que está mexendo com isso todos os dias, eu acho que é uma oportunidade única para essa turma e, para mim, em particular, foi muito bom. De maneira que eu dou a palavra, ministro, só para suas despedidas, que a gente já abusou muito da sua paciência e do seu tempo. Bom, em primeiro lugar, que não abusou, foi um prazer estarmos juntos, ainda ter sido por essa forma. Cumprimento todos os que até agora permaneceram conosco. Reforçando suas palavras, Luciano, que os que pensam que o processo é coisa simples, não sabem que o processo apenas é um instrumento para viabilizar os direitos fundamentais em especial. E no campo de direito do trabalho, a fundamentalidade é inerente à própria noção do trabalho humano. É interessante ressaltar, e eu digo isso quando nós discutimos, por exemplo, a ação reparatória. Uma coisa é uma ação em que alguém ingressa pedindo reparação de danos decorrente, por exemplo, de um bem que comprou e veio com defeito. Ele se desgarra da pessoa. Ele muitas vezes sequer se une à pessoa. Mas, diferentemente dessa concepção, o trabalho é inerente à condição humana. Ele está em nós, ele faz parte da nossa vida. Então, eu sou suspeito para dizer, porque eu faço o que faço por opção de vida. Eu acho que o trabalho humano é uma forma de emancipação da pessoa. Nós crescemos como pessoa por aquilo que fazemos, pelo trabalho que realizamos. Então, de nada adiantaria o trabalho na concepção constitucional que tem como direito social, se não houvesse um processo que viabilizasse a sua efetividade. E o processo é, acima de tudo, um instrumento que é utilizado para a efetividade dos direitos humanos. Quando falamos de direito do trabalho, falamos fundamentalmente de direitos humanos. Essa ideia de mercância,
essa ideia de monetização é algo que é incompatível com a condição humana. Por isso, eu, se pudesse deixar aqui uma última palavra para quem nos assiste, é uma palavra suspeita, é verdade, mas a suspeição aqui é reconhecida e declarada, porque nós não fazemos nada senão por meio daquilo que realizamos em nossas vidas, por meio do trabalho. O trabalho é uma expressão da nossa individualidade, é uma exteriorização da nossa personalidade. Portanto, de nada adianta, e nós estamos falando aqui em processo do trabalho, de nada adianta uma legislação material extremamente inclusiva, o que não é o caso, ultimamente, da nossa legislação, mas não vou entrar nesse debate, porque esse debate é bastante longo, se não houver um processo que viabilize a sua efetividade. Portanto, estudar processo é essencial para quem quer ser um bom profissional, seja ele em qual ramo for, seja ele no ramo da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, porque o processo é fundamental como expressão daquilo que é o direito material. E, em especial, porque o nosso objeto de uso, vamos chamar assim, nosso objeto de efetividade são os direitos humanos, são direitos fundamentais, são direitos que nós constituímos ao longo de séculos, mais de até de um século. Então, que nós pensamos hoje em reforma trabalhista, parece que é algo dado, parece que é algo que alguém nos concedeu. Na verdade, essas conquistas são conquistas de gerações. Muita gente perdeu sangue, perdeu vida para chegar a uma conquista importante, como foi a elevação do trabalho humano à condição de direitos sociais, portanto, direitos fundamentais. E aí, o meu desejo é que essa mensagem última de compreender o trabalho humano na sua dimensão de fundamentalidade e, portanto, de essencialidade, para mim, o que poderia ensejar a necessidade de um processo de trabalho que seja efetivo, real, democrático, sem dúvida, mas, acima de tudo, constitucional. Sem isso, é argumento de retórica. Foi um prazer, Luciano. Certamente não tem o risco desta comparação, porque eu sei das suas qualidades como professor, já o levei, inclusive, no meu gabinete para dar aula para os meus servidores. Eu sei que as suas qualidades como professor, como orador, como pesquisador, estão acima da normalidade, se nós estamos falando do habitual. Você é um professor certamente diferenciado, sei do seu compromisso com o ensino, mais ainda do seu compromisso com o direito de trabalho, portanto, eu tenho certeza que seus alunos são privilegiados em tê-lo como mestre. Espero que seja assim, que o bom professor é aquele que faz com que o aluno ultrapasse a sua dimensão. Então, tenho certeza que dessa sua turma sairão pessoas que conseguirão ultrapassar ainda mais a sua dimensão, o que não é fácil, que eu sei as suas qualidades como professor. Um grande abraço, saúde para todos os que nos assistem e que nós tenhamos a dimensão desse momento difícil que nós vivenciamos. E se alguma coisa pudesse eu finalizar, eu diria o seguinte, que esta pandemia só terá alguma coisa de positivo nela se nós conseguirmos mudar a estrutura de nossas vidas. Essa ideia que vamos sair todos nós bonzinhos, que o nosso amanhã vai ser o nirvana absoluto, a história diz o contrário. Só sairemos pessoas melhores, só teremos sociedade melhor se cada um de nós fizer a sua parte, tentando mudar a estrutura, infelizmente, bastante diversificada e bastante desigual que o nosso mundo vive. O coronavírus é democrático tão somente no aspecto biológico, porque atinge a todo mundo. Mas no plano social, é extremamente desigual. Quem está morrendo mais são os que mais precisam da sociedade como um todo. Um abraço, foi um prazer estarmos juntos. Muito obrigado, ministro. Obrigado, professor. Obrigado, amigo. Obrigado por tudo. Viu? Um histórico momento para a nossa turma. Só elogios aqui no chat. Muito obrigado, Mariana, pelo apoio de sempre. Obrigado à turma pela paciência, pelo prestígio aí, nosso momento especial aí do semestre. E um abraço a todos. Boa noite, ministro, sua família, saúde a todos nós, tá certo? Grande abraço. Boa noite, muito obrigada. Hoje um abraço, Mariana. Abraço, ministro. Desligando. Câmbio desligo. Um abraço. Tchau, tchau.